Dentro da sala, os caçadores restantes estão completamente apavorados, presos na sala, cheia de estátuas assassinas. Um caçador usou a sua incrível velocidade para sair da sala, mas infelizmente, não foi rápido o bastante. Jin, analisando a situação, percebeu uma coisa. Aquela estátua não atacou antes, apenas quando aquele cara se moveu. Pensando um pouco, ele se lembra de uma coisa. Antes das portas se fecharem, o líder encontrou uma placa de pedra, e perguntou para ele o que estava escrito nela. Confuso, ele respondeu: o conteúdo daquela placa fala sobre o templo de Deus e os seus mandamentos. Sendo apenas 3. O primeiro, venere a Deus. O segundo, louvar a Deus. E o terceiro, prove sua fé em Deus. Jin começou a raciocinar: esta não é uma dungeon comum, ela tem suas próprias regras. Ainda mais confuso, o líder pergunta para Jin o que isso significa. Sem explicação, ele começa a caminhar para a frente da estátua, e no momento em que o viu, ela queria o atacar, mas imediatamente, Jin abaixou a sua cabeça, e vendo isso, a estátua parou. Essa cena deixou todos surpresos. Jin mandou todos abaixarem a cabeça, o que os deixou confusos. Ele explica que para sair daquele lugar, devem seguir as regras. Venerar a Deus quer dizer se curvar, mostrar sua insignificância perante a um ser superior. Seguindo a regra, todos se ajoelharam perante a estátua. E alguns segundos depois, aquele rosto inexpressivo se transformou num horripilante sorriso. Após alguns segundos de silêncio, o grupo entende que completaram o primeiro mandamento, dando início ao segundo mandamento. De repente, a estátua começa a se mexer, andando em direção aos caçadores. Todos começam a se desesperar, querendo saber o que fazer. Assustado, Jin fala que esse deve ser o segundo mandamento, louvar a Deus. Um deles diz que já viu várias formas de prestar respeito aos deuses, e com confiança, se ajoelhou, e começou a rezar para a estátua, como se fosse um homem, rezando para Deus. Essa cena fez a estátua parar de andar. Aparentemente, deu certo, mas a estátua começou a sorrir, e sem hesitar, esmagou o homem, deixando apenas uma grande poça vermelha embaixo do seu pé. Fora da dungeon, em um lugar tranquilo, vemos uma garota, em um quarto de hospital, conversando com uma mulher que está adormecida. Essa garota é a irmã mais nova de Jin, Sung-jina, que está visitando a sua mãe, depois de tanto tempo. Voltando para a dungeon, essa cena brutal deixou todos apavorados, e no desespero, começaram a correr. A estátua voltou a caminhar, e a cada passo, ela esmagava os caçadores mais lentos, e aqueles que escapavam, foram pegos pelas outras estátuas, e um por um, começaram a ser massacrados. Jin tenta pensar em uma solução. Olhando para as estátuas, ele percebe uma coisa. Dentre as estátuas, existem 6, que não seguram armas. Ele fala para todos irem em direção às estátuas com instrumentos musicais. Ouvindo o conselho, o líder vai até uma das estátuas, e assim que chega, ela começa a tocar. O mesmo acontece com os outros 3. Quando Jin e Jorri chegam na estátua, ela não emite nenhum som. Isso faz Jin perceber que a estátua precisa apenas de uma pessoa para tocar o instrumento. Ele vê que tem outro instrumento, e sem hesitar, deixa Jorri na estátua, e corre para a outra, enquanto está sendo seguido pela estátua. Quase sendo esmagado, ele salta, tocando na estátua, mas infelizmente, não era certa, e antes de perceber, ela já havia atacado. Mas felizmente, ele conseguiu sobreviver, e se arrastando, conseguiu chegar ao instrumento. Após todos os instrumentos serem tocados, a estátua maior volta para o seu lugar. Preocupada, Jorri vai até Jin, e fica aterrorizada. Quando olha para o corpo dele, viu que sua perna direita havia sido removida. Usando toda a sua mana, ela tentou o curar, mas estava muito fraca, ficando completamente sem mana. De repente, alguma coisa apareceu no centro da sala. Assim que viram, queriam saber o que é aquilo. Gravemente ferido, Jin reconheceu: aquilo é um altar, usado em cerimônias para receber as graças dos deuses. Sendo mais específico, uma oferenda. Com isso, ele revela que esse deve ser o último teste. Prove a sua fé em Deus. O amigo do gordinho
já havia entendido. Para passar nesse último teste, deve provar a sua fé, com uma oferenda, praticamente, um sacrifício, para agradar o Deus. O covarde apontou a sua espada para o líder, ele expressa seu desgosto, culpando o líder pelo que aconteceu com seu amigo, e pede para o líder assumir a responsabilidade. Por livre e espontânea pressão, o líder aceitou, ele concordou em ser o sacrifício, com a intenção de salvar o que sobrou da sua equipe. Assim que ele chega lá, uma chama laranja se acende, não entendendo nada, ele pergunta para Jin, o que deve fazer agora? Jin também não entende, querendo olhar mais de perto, ele pediu para ser levado até lá. Assim que todos entram, 6 chamas laranjas se acendem, e ao redor, várias chamas azuis aparecem, e a porta da sala se abre. No mesmo instante, as estátuas começam a se mexer, indo para o centro da sala. Essa cena deixou todos desesperados, querendo saber o que devem fazer. Como sempre, Jin, calmamente, analisa a situação, e percebe uma coisa, quando olha para uma das estátuas, ela para de se mexer. Então, ele fala para todos olharem uma das estátuas, revelando que isso é como aquele jogo de criança, se olhar diretamente para uma das estátuas, ela para de mexer. São exatamente 6 estátuas, com 6 pessoas, se cada um olhar para uma, vai ficar tudo bem. Mas infelizmente, um deles não aguentou, e com medo, correu desesperadamente para a saída, e logo em seguida, os outros também seguiram, deixando apenas 4 pessoas. Querendo evitar mais pontos cegos, Jin pede para todos ficarem, mas aí, o covarde expressa sua gratidão para Jin. Se não fosse por ele, não teria sobrevivido até agora, mas enquanto chora, ele diz que sente muito, ele não quer morrer aqui, pois tem uma família que está esperando por ele, e quer voltar vivo para casa. Largando a sua espada, ele corre para a saída, deixando Jin e o resto do grupo. Sobrando apenas 3, o líder pede para Jory pegar o Jin e sair daquele lugar, mas nesse momento, Jory perde a sensibilidade nas pernas, e não consegue se mexer, ficando presa no lugar. Então, Jin pede para o líder levá-la para fora, ela recusa, mas Jin entrega sua pedra de essência, prometendo que quando voltar, vai levá-la para jantar. Ela protesta, mas o líder bota ela para dormir, e sentindo muito, ele deixa a sala, levando Jory para fora, deixando Jin sozinho. Nesse momento, as estátuas começam o ataque, e sem piedade, espancam Jin, deixando à beira da morte. Sem poder fazer nada, Jin recebe todos os golpes, sentindo muita dor, ele começa a insultar aquele cara, dizendo que ele não era o único que tinha uma família esperando, que não era o único que queria viver. Vendo toda a sua vida passar diante de seus olhos, ele fica decepcionado, depois de tudo que passou, não acredita que vai morrer desse jeito. Com o seu corpo gravemente ferido, ele começa a chorar, implorando, não quero morrer. E nesse momento, a estátua dá o golpe final, e assim, a última chama se apaga.